Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, onde nessa tarde maravilhosa teremos a oportunidade de falar sobre Jesus, né? Trazer os seus ensinamentos para todos nós, né? Porque as palavras de Jesus, elas servem para todos, não importa a religião, não importa o credo, não importa nada. A palavra de Jesus é universal. E assim, né? Vamos olhando o nosso grande e bom pastor, né? Que disse que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderia. Então vamos confiar no nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco. Então nesse momento eu vou pedir, né? Para quem está no aconchego do lar, sentado ou deitado, não importa. Claro que se alguém estiver ouvindo essa palestra caminhando ou dirigindo, não precisa, obviamente, né? Mas vamos procurar quem quiser, fechando os nossos olhos, tranquilizando a nossa mente, puxando aí 3 respirações pelo nariz e soltando pela boca, calmamente. Ainda de olhos fechados, procurando tranquilizar a mente, procurando olhar a imagem de luz do nosso Mestre, que vem nos abraçando com muito amor, com muita misericórdia e paciência, e principalmente buscando também os nossos mentores espirituais. E assim, Mestre, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Muito obrigado, Mestre, por nos proteger, por nos amparar. E assim, Mestre, por favor, leve o nosso agradecimento ao nosso Pai maior, ao nosso Pai celestial, que tanto nos protege também e nos dá o necessário para seguirmos o nosso dia a dia, das nossas vidas. Mestre, pedimos também, se conosco durante essa palestra e que, Mestre, leve toda a sua luz para cada lar desse planeta e, principalmente, Mestre, entregue o remédio para cada irmão que esteja assistindo essa palestra. Pois, Mestre, você nos disse no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, que você é o médico das almas. E assim, Mestre, precisamos do seu remédio todos os dias. E vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas na mesma medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Espero que todos estejam bem. Vamos nos concentrar agora. E antes de começarmos, né, eu vou pedir encarecidamente que vocês visitem as nossas redes sociais, curtam as nossas redes sociais. Por que a gente pede tanto para vocês curtirem as nossas redes sociais, comentarem tantos vídeos, né, como os posts no Instagram e no Facebook? Porque
essas empresas, né, o YouTube, o Facebook, o Instagram, eles vão mostrar esse vídeo ou os nossos posts, as nossas publicações para mais pessoas a partir do momento que vocês curtirem o nosso canal ou a nossa página e também comentarem abaixo do vídeo, em todas as nossas publicações. Quando a gente fala comentar, comente o que você achar que nós merecemos. Pode ser uma crítica, claro que pode ser, mas faça algum tipo de comentário. Isso vai ajudar essas empresas, através dos seus sistemas, a multiplicar a palavra do Mestre Jesus. Porque nós aqui somos apenas mensageiros humildes do Mestre. Nada que é nosso. Tudo é do Mestre Jesus e de Deus. Então, curta o nosso canal no YouTube. Tem um sininho que você vai ver lá. Ative esse sininho, é só clicar. Por que a gente fala tanto do YouTube também? Porque o YouTube, a partir de 1.000 seguidores e 4.000 horas de vídeo, ele começa a remunerar a casa. No caso, ele vai remunerar, nós não sabemos o valor, são valores pequenos, mas que futuramente vai ajudar a casa nas suas obras assistenciais. Pois, como vocês mesmos sabem, nós temos obras assistenciais na casa, além do que precisamos manter a nossa casa de frente, tá bom? Então, eu estou dando essa explicação porque muitas vezes nós somos chatos, né? Olha, curta, faça isso, compartilhe, e aí você não sabe por quê. Então, a partir de agora, você sabe por que nós pedimos isso. E assim, esse conteúdo, apesar de ser da doutrina espírita, ele é de Jesus, em primeiro lugar. Somos todos cristãos. Então, compartilhe para aquele seu amigo, mesmo que ele não conheça a doutrina espírita é para todos, tá bom? A palavra do Mestre é universal. Nosso Facebook, nosso Instagram. Então, agora vamos começar, né? Nesse livro maravilhoso, através do Espírito do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é o Vinha de Luz, tá bom? Então, vamos lá. A lição 16, ela é muito significativa para nós, tá? E o tema é tu, porém. Vamos entender o que significa tu, porém? Então, vamos lá. Lição 16, tu, porém. Que é a imagem de Paulo de Tarso, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo está em Tito, capítulo 2, versículo 1. Em João, capítulo 4, versículo 35. Aí nós vamos entender exatamente essas palavras agora no decorrer da lição. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Olha que interessante, o que está trazendo aqui, o que Paulo, né? O que Emmanuel nos explica sobre essa passagem de Paulo. Que assim, a partir do momento que nós utilizarmos o verbo, nós seremos assediados em todas as situações. Seremos assediados por boas pessoas e por pessoas ainda ignorantes. E o que isso significa? Vamos entender um pouquinho melhor. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Então vamos entender o seguinte, se nós temos a palavra, e aqui a palavra nós podemos até entender também como pensamento, porque o pensamento é uma forma de matéria. Tudo que a gente pensa fica marcado em algum lugar. A gente não podemos esquecer do pensamento. Então, a palavra, o que significa que a palavra? Nós vamos nos comunicar todos os dias. E nós vamos comunicar com pessoas boas, com pessoas ignorantes, até pessoas más, ainda existem. E também, essa comunicação vai se fazer com o próprio plano espiritual. O que significa tudo isso? Significa que precisamos começar a entender o que sai da nossa boca, o que sai do nosso pensamento. Na realidade, primeiro nós pensamos, depois nós sentimos no nosso coração e depois nós falamos. Então precisamos tomar cuidado quando nós falamos. E por quê? Porque nós vamos ser agredidos.
em todos os momentos. E seremos também elogiados no sentido de pessoas boas vão passar pelo nosso caminho, espíritos bons vão passar pelo nosso caminho e também espíritos ignorantes. Aí é aquela questão que a gente sempre fala na doutrina espírita, a sintonia. Nós precisamos entender que somos igual estações de rádio. Se você sintonizar uma rádio boa, bons espíritos estarão conosco. Se você sintonizar coisas ruins, espíritos ruins, situações ruins estarão conosco. Então a gente precisa entender que tudo é sintonia. Então, quando eu falo, quando eu solto a minha palavra de uma maneira agressiva, eu vou responder por isso. Poxa, Kleber, mas você está falando tudo isso, mas as pessoas às vezes agridem a gente. Sim, vão agredir. Essa é uma realidade. E uma notícia para todos vocês. Isso vai começar na nossa casa. Sim, na nossa casa. Aquelas pessoas que estão dentro de nossa casa, os nossos pais, nossos irmãos, muitas vezes os nossos outros parentes, tios, primos, sobrinhos, são essas pessoas que vão começar a testar a nossa palavra, a testar a nossa paciência. Então, nós precisamos muito do vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós vamos entender por que nós precisamos tanto do vigiai e orai. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Eu falei do lar, né? Todas as pessoas que estão encarnadas na sua casa vieram por um motivo. São pessoas, ou são inimigos do passado, ou são pessoas que nós amamos do passado. Nós temos essas duas qualidades. Porque nós fizemos coisas boas no passado, em outras encarnações, e não tão boas em outras. Então, nós somos devedores. Se somos devedores, nós precisamos aprender para poder quitar o débito. No mundo que nós estamos, como nós pagamos os nossos débitos? Com dinheiro. E como conseguimos o dinheiro? Através do nosso trabalho. No plano espiritual, nós não utilizamos dinheiro, nós utilizamos a moral, nós utilizamos a caridade, nós utilizamos o amor como forma de resgatar os nossos débitos. Então, somente passando por essas expiações, por essas provas, é que vamos conseguir avançar no nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos entender, aquele que precisa fazer a prova de recuperação de matemática no final do ano é aquele que não entendeu a lição da matemática. Assim para a língua portuguesa, assim para a história, assim para a geografia. Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Se você está pedindo para Deus, me dê paciência, é porque você não tem. Então, o que Deus vai trazer para nós? Ele vai trazer situações para que nós possamos aprender a ter paciência. E assim serve para todos os nossos desvios morais, desvios de condutas e os nossos vícios. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o que nós estamos passando na nossa vida. Fica tudo mais claro, fica tudo mais fácil. Não é verdade? Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Olha que interessante. Olha que interessante. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma do falso terreno do sarcasmo. Pessoal, vamos pensar agora, trazendo para o nosso mundo aqui, quem são os caluniadores, os mentirosos, os levianos? Nós mesmos. Mas o que está acontecendo hoje que está fazendo com que todo mundo seja induzido às nossas redes sociais? Então, uma mentira passada, replicada 1000 vezes. Lembra daquela história? Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Para nós encarnados, isso pode até ser verdade. Para o plano espiritual, não. Uma mentira vai ser sempre uma mentira. Mas para nós, através das redes sociais, isso não significa que as redes sociais sejam ruins. Somos nós que tornamos elas instrumentos ou do bem ou do mal, porque muitas vezes nós julgamos. Existem verdades nas redes sociais? Claro que existem.
Existem verdades nos nossos veículos de mídia? Sim, existem. Mas existem hoje muitas calúnias, muitas mentiras, muita leviandade. E aí as pessoas leem algo superficialmente, não têm o trabalho de pensar, não têm o trabalho de raciocinar, como a nossa doutrina tanto fala, do raciocínio, da fé racional, e saem julgando as pessoas diariamente. Jesus já nos disse, você não tem todas as informações para julgar o próximo. E mesmo que tiver todas as informações, quem pode apontar o dedo para o outro? Lembra que Jesus disse, Jesus, ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Então, todos esses irmãos que erraram e que erram, nós precisamos perdoar. Nós precisamos entender e não fazer o que, porventura, esse irmão fez. Mas nós precisamos perdoar. Então, eu trouxe das redes sociais hoje porque virou um balcão de julgamento. As pessoas pegam um pequeno contexto e já dão um veredito. E se fosse com nós? E se alguém falasse uma calúnia sobre a nossa pessoa, uma mentira, fizesse uma leviandade, e nós tivéssemos apenas, às vezes, 15 segundos para explicar? É o que está sendo feito. Olha, então, eu queria explicar aquela situação. Não, ok, já entendi. Não, eu não expliquei, não, já entendi. É assim que nós estamos fazendo. E, principalmente, muitos de nós que já temos o conhecimento. Essa lição, ela traz para nós que seremos cobrados pelos nossos conhecimentos. Eu estou trazendo essa questão de redes sociais porque é uma coisa que está efervescendo no nosso mundo. Essas mudanças que estão acontecendo no nosso país. Que existem coisas boas acontecendo. Todo mundo só olha a parte ruim. Não se conserta uma moral de um país, uma moral do seu povo, porque a moral do país ela é feita pelo povo. A responsabilidade é de todos. A responsabilidade, novamente, é de todos nós que moramos nesse país, nesse planeta. E nós viramos agora, somos advogados, somos médicos, somos empresários, somos administradores, somos engenheiros, arquitetos, não importa a profissão. Nós julgamos as coisas sem saber. E o pior, ignorando. Todos somos ignorantes. Se eu não sou médico, eu sou um ignorante da medicina. Se eu não sou um advogado, um juiz, eu sou ignorante do direito. Eu posso entender um pouco, mas eu sou ignorante de tudo. Então, nós precisamos entender que, nessa situação, caluniadores, como diz a lição aqui, vão nos induzir a caluniar se nós não vigiarmos e orarmos. Se nós não pararmos e analisarmos do ponto de vista racional. Espera aí, é meu irmão. Ah, mas eu não consigo enxergar a pessoa que eu não conheço como irmão. Ok, mas e se fosse o seu irmão, se fosse o seu pai, se fosse sua mãe, que cometesse um crime, você deixaria de amá-los? Vamos refletir. Deixaria de amar? Pare e pense um pouquinho. Se fosse a pessoa que você mais gosta cometesse um deslize grave agora, o que você faria? Somos todos irmãos. Ainda pode ser que não nos tratemos como isso, mas já temos a forma, tá? Então vamos refletir, meus irmãos. Nós temos capacidade. Todos nós escorregamos. Não fique bravo com o mensageiro. Essa é apenas uma mensagem do plano espiritual. Eu estou replicando. Eu sou tão devedor quanto qualquer um. Todos somos. Mas nós estamos tentando melhorar. E isso é o que importa. Compreende-se que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Então vamos lá, gente. O que acontece? Quando uma criança de 2 anos, ela está engatinhando. Se ela pegar uma mamadeira e jogar no chão e sujar toda a cozinha da mãe dela,
Você vai repreender essa criança de uma maneira como você repreenderia um adulto? Se é que a gente pode repreender, vamos dizer assim? Claro que não, você vai entender que ela é uma criança. Ela tem 2 anos de idade, ela não entende ainda que aquilo ela vai sujar, que ela vai quebrar, que ela pode se machucar, que ela não pode jogar as coisas, ela não entende. E se fosse uma pessoa de 30 anos de idade que fizesse isso? Ela pega um copo com água ou uma xícara de café e joga no chão propositalmente. É diferente, né? É bem diferente. Então, esse tu, porém, é exatamente isso. Está mostrando que tem pessoas que já possuem o discernimento de seguir as suas vidas numa moral melhor e tem pessoas que ainda não têm. Existem pessoas que ainda não têm. Somos todos espíritos que temos as nossas experiências. E temos espíritos de diversas, vamos dizer assim, né? Idades, diversas morais e níveis de inteligência. Lembra que nós temos as duas asas, né? A da moral e a da inteligência. Hoje nós temos muito mais a da inteligência do que a da moral, mas estamos caminhando para que essa asa fique do mesmo tamanho, uma da outra. Então, nós precisamos entender que nós temos pessoas ainda que estão totalmente na cegueira espiritual. Talvez nós abrimos um pouquinho o olho e a gente já enxerga, mas tem irmãos que é praticamente andando de olho fechado, olho espiritual fechado. Ele enxerga, mas não vê. São esses irmãos que possuem vícios. Quais vícios, Kleber? Todos os vícios. O da mentira, o da calúnia, o do roubo, o do furto, do sexo desvairado, da bebida, das drogas, da maledicência, da inveja. Todos nós temos pontos a melhorar ainda. Temos situações que precisamos nos melhorar moralmente. E até intelectualmente precisamos. A palavra tem poder, né? Lembra que eu falei que ela materializa o que a gente fala? Os pensamentos, quando a gente pensa ou quando a gente fala, o plano espiritual enxerga tudo. Os bons espíritos ou os espíritos ignorantes. Tu, porém, que conheces o que ele desconhece, o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Vou ler novamente, eu gostaria que vocês prestassem atenção e refletissem, principalmente nós que já começamos a trilhar a caminhada espiritual, a caminhada junto com Jesus. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo. O que isso significa? Quem tem maior conhecimento tem que ter o cuidado redobrado? Não. 10, 20, 30, 100 vezes mais cuidado. Aquilo que eu dei o exemplo da criança que jogou a mamadeira no chão e espalhou o leite, ou aquela pessoa que jogou o café, uma criança de 2 anos com uma pessoa de 30 anos que joga uma xícara de café porque ela está brava, porque ela está nervosa, porque ela foi contrariada. Concorda que são situações diferentes? Nós que já temos o acesso à doutrina espírita, mesmo você que esteja chegando, seja muito bem-vindo novamente, você já entendeu aqui que nós somos iguais, porém com histórias diferentes. Então, aquele que tem um conhecimento e não usa, será mais cobrado. Teremos agravantes. Não existe na lei humana agravantes e atenuantes. Agravante é aquilo que agrava. Atenuante é aquilo que atenua, que diminui o peso da pena. Um diminui o peso, o outro aumenta. Então, se nós conhecemos que Jesus trouxe amai os vossos inimigos, o perdão incondicional, né, o 70 vezes 7 simbólico, ou seja, perdoar sempre, a caridade que cobre uma multidão de pecados. Lembra que eu acabei de falar da forma que aqui encarnado precisamos utilizar o trabalho para ganhar o dinheiro para pagar as dívidas. Não é verdade? Para sobreviver. Qual que é a matéria do plano espiritual? Qual que é o dinheiro do plano espiritual? A nossa moral e a nossa inteligência. E como que vamos adquirir moral? Aqui encarnados, principalmente.
Todos os dias nós precisamos nos melhorar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E como você vai se melhorar? Ou você pergunta para os seus inimigos, porque geralmente os inimigos falam muitas verdades sobre nós. Os amigos às vezes escondem. O amigo verdadeiro deve falar, sempre com amor, obviamente, que é aqui que nós estamos aprendendo. Falar com amor, falar edificando. Todo mundo tem que olhar no espelho. Eu uso muito essa metáfora, essa analogia. Olhe no espelho e veja quem você é de verdade. Você teve um pouquinho de inveja porque alguém comprou um carro melhor que você? Assuma que você teve. Abrace a sua sombra e fala, eu vou melhorar em cima disso. E melhore. Não importa o vício. Você consegue. Passo a passo você consegue. Mas não deixa parar depois, não. Comece agora. É natural você cair, é natural nós arranharmos o joelho, mas vamos levantar. E vamos seguir nossa caminhada. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do mestre. É tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. O que significa? Quando aceitamos coisas que não deveríamos aceitar, é fácil, a outra pessoa vai estar ao nosso favor. Quando tivermos que utilizar a palavra, nos dirigirmos a alguém que não vamos fazer ou pensar ou agir da forma que aquela pessoa acredita que é o correto, nós precisamos ter aqui, muita prudência amorosa, uma tolerância educativa, porque é uma tarefa complexa, sim, não é fácil, mas é enobrecedora. Quando alguém começa a gritar conosco, mesmo que nós tenhamos razão, nós automaticamente queremos gritar ou falar mais alto que aquela pessoa, não é verdade? Esse é o momento de silenciar. Lembra do teste que eu falei? Se a gente pedir para Deus paciência, Ele vai dar situações para que a gente use a paciência. Se você tem que fazer uma prova de matemática, não adianta você estudar a língua portuguesa. Se você precisa fazer uma prova de ciências, não adianta você estudar, muitas vezes, geografia, se não é o que está sendo pedido. É a mesma coisa. Se você pede que a família se una, sua família é desunida. Um exemplo, tá? Se você quer que ela se una, Deus vai colocar situações para as pessoas se unam. Muitas vezes até uma doença. Só para você tomar um susto, para você entender o que é, quais são os verdadeiros valores da família. Então, toda vez que a gente pede para Deus me dê alguma coisa, Ele vai dar uma prova para você fazer, para você aprender. É isso que a gente precisa entender. Então, se nós estamos passando por situações que fazem com que a gente não tenha paciência, ou que a gente exploda, significa exatamente não temos paciência. Então, vamos entender, novamente, tolerância educativa, prudência amorosa, porque é uma tarefa complexa e enobrecedora. É uma tarefa gigantesca. Saber se comunicar corretamente. Não só a fala, mas principalmente os nossos pensamentos e sentimentos. Então, pense. Pensamento, sentimento, e aí vem a fala. Que tipo de fala que nós estamos colocando? Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, porque eles vão falar. Eu não dei o exemplo das redes sociais, as pessoas vão falar as besteiras que quiserem, pois não sabem, não veem, elas não veem, não enxergam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Irmãos espíritas, amigos espíritas, olha como é importante essa passagem. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, porque você já tem um conhecimento e nós vamos acertar as contas. Não adianta fugir. Pare de julgar.
Se aquele irmão fala o que não deveria, se ele faz o que não está fazendo, ore por ele. Vigiar é a sua vida, não a do outro. É vigiar e orar. Sempre. Vigiai e orai. Sempre. Então, meus amigos, minhas amigas, essa lição mostra para nós a importância da palavra, a importância dos nossos pensamentos e sentimentos. Que a palavra, ela sai da onde? Novamente, ela vem do pensamento, passa pelo sentimento e vira uma palavra. E ela vem com a nossa energia. A pessoa sente, o encarnado vai sentir. Você pode até falando de uma forma, dando um sorriso, falando palavras doces, mas a pessoa vai sentir energia. E o plano espiritual, ele sente e vê muito mais. Então a gente não pode se enganar. Queria contar, antes da gente encerrar, uma história do Chico, né? Do Chico Xavier. Então vou colocar aqui pra gente. Essa história foi extraída do livro Nosso Amigo Chico Xavier, 50 anos de mediunidade. Então, o texto dela é O Veterinário para Curar Seus Olhos. Então, vamos lá? Certa noite, após atender centenas de pessoas no Centro Espírita Luiz Gonzaga, Chico Xavier sentiu uma de suas vistas prejudicada. Chegava mesmo a sangrar. As dores eram insuportáveis. Não contando naquele momento com a presença de seu guia receitista, o Dr. Bezerra de Menezes, sabendo que muitas pessoas ainda o aguardavam e não tendo meio de esclarecer aquela massa humana o que se passava, isolou-se por alguns minutos quando lhe apareceu um dos assistentes espirituais daquele médico. Ao vê-lo, não pediu, implorou. Irmão Antônio Flores, você que é um dos abnegados e sinceros pupilos do Dr. Bezerra, peça-lhe um remédio para os meus olhos, pois sofro muito. Atendendo o seu pedido, o bondoso irmão partiu, prometendo interceder por ele. Passados poucos minutos, regressou acompanhado do famoso médico, né, o Dr. Bezerra de Menezes, que ao olhar lhe disse: por que você não me disse que estava passando mal da vista, Chico? Eu teria lhe medicado, meu irmão. Emocionado, Chico respondeu: Dr. Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta que precisa curar-se para continuar sua missão espiritual e terrena. Cure, pois, por caridade, os meus olhos doentes. E aí o Dr. Bezerra, na sua grande humildade e sabedoria: Chico, se você é uma besta, eu quem sou? Ele perguntou. E Chico, o senhor Dr. Bezerra de Menezes, é o veterinário de Deus. Olha que bonito. Olha que lição magnífica. Que história maravilhosa do Chico Xavier, mostrando para nós, né, a importância do trabalho, aquilo que eu falei, como moeda para diminuirmos as nossas dívidas. Então, todos nós tenhamos a humildade, né? Tenhamos o vigiar e orar nas nossas vidas, para que possamos colocar palavras melhores, não só para o nosso próximo, mas para o mundo. O que a gente quer deixar nesse mundo, né? Somos todos irmãos. Podemos ainda não nos tratarmos dessa forma, mas estamos modificando isso. Se cada um fizer a sua parte, se cada um de nós fizermos a nossa parte, ao pensar, ao sentir, porque quando você pensa uma coisa ruim, você vai sentir uma coisa ruim, aí você para, faça aquela parada, aí você fala, vigiai e orai, imediatamente eleve seus pensamentos ao Mestre Jesus, peça ao Mestre, peça ao seu mentor espiritual, modifique esse pensamento e as nossas palavras serão mais adocicadas, serão mais amorosas, serão mais construtivas. E novamente, né? Não esqueça aí de deixar o seu like nesse canal do YouTube. Faça o seu comentário. Se você gostou ou não gostou, deixe lá o seu like. Siga as nossas redes sociais, né? Compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas, tá bom? E deixar uma última palavra, né? Para esse sábado maravilhoso. O homem bom traz coisas boas do bem que
que carrega em seu coração. E o homem mau revela coisas malignas da maldade que carrega em seu coração. E ao abrir seu coração, a boca fala. Então, meus irmãos, agradeço pela oportunidade de falar essas palavras, que não são minhas, são palavras do Mestre Jesus, palavras desses amigos espirituais. Agradecemos também ao Emmanuel, ao Chico Xavier, agradecendo ao nosso grupo assistencial Frei Anselmo, que nos dá a oportunidade de falarmos, e principalmente agradecemos a Jesus. Mais uma vez, vou pedir para fecharmos os olhos. E assim, mestre, fim dessa palestra, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, né? Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso teto, pelo nosso alimento, pelo nosso pão espiritual, mestre. Leve ao nosso Pai todo o nosso agradecimento, mestre. Pedimos, mestre, muita paciência para com todos nós, pois ainda somos pequenos nessa estrada espiritual, mas estamos, mestre, tentando nos melhorar dia a dia, mestre Jesus. E assim, mestre, pedimos uma vibração, vamos vibrar agora. Eu peço que todo mundo tire o melhor do coração da intenção para esse nosso planeta maravilhoso, para a natureza, para todos os animais, para todos os enfermos, dos dois planos da vida, para aqueles irmãos que tentaram suicídio, para aqueles irmãos que estão no Vale dos Suicidas, para todos os irmãos necessitados de uma vibração, mestre, para todos os lares desse planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima.